Esse é o caso de um paciente masculino de 65 anos, com uma história de uma ferida na cavidade oral, mais especificamente em sua gengiva, há 3 anos. Ele relatava tratar ele mesmo essa ferida com vários medicamentos e a mesma nunca havia se fechado por completo. Após esse período, ele teve que ir ao dentista para a extração de um dente e o dentista achou estranha a ferida e fez uma biópsia. O resultado do anátomo patológico foi um carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado. Com esse laudo, ele foi encaminhado a um dos ambulatórios no HC da Unicamp. Ele relatava também perda de peso de mais ou menos 2 quilos no último ano e era tabagista de um maço por dia há mais de 40 anos. Essa é a tomografia que foi inicialmente realizada no paciente. Nós estamos aqui na região do pálato duro, estamos descendo os cortes e começando a região da cavidade oral, pálato mole, orofaringe. Não estamos tendo nenhuma alteração importante nessa topografia, continuamos a descer os cortes, nenhuma alteração encontrada nessas regiões já anteriormente descritas. A primeira alteração que vamos efetivamente encontrar é nessa região localizada entre o ramo mandibular direito e sua porção ascendente, nessa dobra localizada atrás do que seria o último dente molar. Aqui nós vemos que existe uma área um pouco mais capitante, heterogênea, e o mais importante, que está causando uma alteração nas estruturas ósseas da mandíbula adjacente. Temos notoriamente a presença de lises, de erosões dos contornos dessa mandíbula nessa topografia. Essa é a janela óssea mostrando exatamente aquela mesma topografia que estávamos vendo nessa dobra entre o ramo e a porção ascendente, denominada de trígono retromolar. Essa é uma região bastante frequente de termos comprometimento neoplásico na cavidade oral. Vejam que além da formação expansiva e moderadamente capitante e heterogênea que tínhamos em termos de tecidos moles, temos aqui na janela óssea claramente a evidência de erosões já do ramo mandibular. Esse tumor, por estar localizado na mucosa praticamente encostado nas estruturas ósseas da mandíbula, com pouco crescimento já é o suficiente para começar a causar erosões e invadir as estruturas da mandíbula. Essa é a reconstrução coronal que temos do caso. Vamos acompanhando aqui a região da cavidade oral. Temos a língua ocupando a cavidade, os ramos mandibulares e estamos caminhando da região mentoniana para trás. Vamos chegando próximo a esse ângulo entre o ramo e porção ascendente da mandíbula, chamado de trígono retromolar, e aqui nós vemos então nesse lado esquerdo claramente a existência daquela formação expansiva que tínhamos descrito nos cortes axiais. Uma formação nítida sobre essa região da mandíbula, diferente completamente do outro lado, e que está causando já uma notória erosão na região do osso propriamente dito. Vejam que a lesão está localizada praticamente só sobre o ramo mandibular. No máximo tem um pequeno componente que se estende para a gengiva lingual, mas é uma lesão quase que exclusivamente na topografia acima da mucosa da mandíbula e que já está causando uma erosão óssea muito importante do ramo mandibular. Essa é a janela óssea, nessa mesma topografia que estamos vendo essa formação, só para deixar mais nítido o componente de erosão da mandíbula. Sempre que temos
lesões em cavidade oral ou orofaringe que tenha contato com as partes ósseas, principalmente da mandíbula, costumamos complementar o exame com ressonância magnética, que permite uma avaliação mais adequada e mais precisa de erosão da cortical e mesmo da parte medular da mandíbula. É claro que nesse caso a erosão já é absolutamente nítida. De qualquer modo, foi feito também a ressonância e vai ser interessante para mostrar os achados que comumente se vê nesses casos de contato e de invasão de tumores com essas regiões ósseas. Essa é a aquisição coronal em T2 desse caso. Vejam que nessa topografia do trígono retromolar desse lado esquerdo, temos exatamente naquele ponto que víamos a lesão na tomografia, uma formação moderadamente hidratada com um certo hipersinal e que tem uma contiguidade direta com a cortical superior dessa mandíbula, inclusive estando bem próxima já da região da medular desse ramo esquerdo mandibular. Essa é a aquisição em STIR, no plano coronal. Vejam que aquela mesma lesão tem um sinal bastante intenso, denotando uma presença grande de prótons na região. E também temos uma contiguidade dessa mesma com a cortical do ramo esquerdo da mandíbula, inclusive dando um certo hipersinal já também na região da medular do ramo mandibular. Esse hipersinal mandibular pode ser nessa aquisição tanto por um eventual edema, mas também já por uma invasão tumoral. Vamos ver na aquisição com injeção de gadolínio como que se comporta essa região. Lembrando que na medular da mandíbula passa o ramo alveolar inferior, que é um ramo do mandibular do trigêmeo. Os carcinomas espinocelulares, os SECs, que atingem a mandíbula, têm uma propensão muito grande de se disseminarem através da bainha desse ramo alveolar, que é um ramo do trigêmeo. Essa é a aquisição após a administração de gadolínio. Vejam que aquela região tem uma moderada captação de contraste e, mais importante, existe claramente uma erosão na cortical medular, como já víamos nitidamente na tomografia, e o mais importante é que aquele sinal de maior intensidade que víamos na aquisição sem injeção de contraste, que poderia representar só uma hidratação ou eventualmente uma disseminação já tumoral, aqui se mostra muito mais favorável a ser uma disseminação tumoral. Vejam que capta também contraste, o que não aconteceria se fosse somente um edema. Com isso, já mostra que esse tumor se propagou pela cortical do ramo esquerdo mandibular e já atingiu a região da medula desse ramo mandibular e seguramente já comprometendo o ramo alveolar inferior, que é um dos ramos do mandibular do trigêmeo, e com isso deve estar facilitando a propagação do tumor por esse ramo. Pela invasão da cortical e o comprometimento já ósseo, esse tumor já é classificado como um tumor T4A. Ele não tinha grandes linfonodos, nenhuma área suspeita, foi classificado como um tumor T4A-N0. O paciente não quis se submeter a nenhum tipo de tratamento, nem cirúrgico, nem rádio e quimioterapia. Ele voltou para a sua cidade e a única notícia
que depois foi obtida pelo serviço aí de prontuários do HC, é que ele foi a óbito 6 meses após esse exame. Não temos maiores informes dos motivos desse óbito. Vejam por esse esquema do Sobota que temos uma imagem da boca e vemos a arcada dentária inferior na mandíbula e atrás do que seria o último dente molar, temos esse espaço revestido pela mucosa, onde é exatamente a região do trígono reto molar. Trata-se então exatamente dessa topografia que estamos apontando atrás do último dente molar da mandíbula. Essa região é uma região muito comum de termos carcinomas e, como nós vimos no caso, muito facilmente esses carcinomas, quando crescem, rapidamente atingem o ramo ósseo mandibular, porque eles se encontram exatamente, a mucosa reveste praticamente já a estrutura óssea abaixo dela. Vejam nesse outro esquema que a região seria exatamente correspondente a essa topografia logo após o último dente molar. Rapidamente, então, os tumores que estão localizados nessa região acabam invadindo as estruturas ósseas, a cortical do ramo mandibular, e rapidamente atinge tanto a medular como também o ramo alveolar inferior, que é um ramo do nervo mandibular do trigêmeo.